Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui de volta, diretamente no Instagram, para fazer mais um vídeo que talvez eu também compartilhe no YouTube, em outros meios, talvez. Acho que o Facebook não é necessário, né? Porque não faria muito sentido. Mas devido a uma crise de ansiedade que eu tive há menos de 24 horas, eu andei refletindo sobre algumas coisas que eu considero relevantes compartilhar aqui com vocês. Por que eu resolvi falar sobre esses temas? Porque essa crise de ansiedade que me deu, independente de suas razões, de suas motivações, me trouxe, como sempre me traz, a compreensão de que a responsabilidade de sair daquele estado de sensação de morte iminente, aquela coisa toda, essa responsabilidade é minha. O mesmo se aplica ao que eu quero falar hoje, que não tem relação com a ansiedade, mas que essa crise me inspirou a trazer esse tema, que é o quê? Gente, nos dias de hoje é muito fácil a gente entrar naquela mentalidade de que as pessoas sempre são as pessoas externas a nós, né? São quem nos causam o mal, né? Que tudo aquilo que há de negativo, que tudo aquilo que há de tóxico, de tudo aquilo que há de qualquer coisa ruim sempre está no outro, fora de nós, nunca em nós mesmos. Eu não estou dizendo que todos nós pensamos assim, mas que as redes sociais, principalmente nos dias atuais, elas têm uma tendência a fomentar esse tipo de crença limitante, onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades, transformam em culpa e terceirizam, jogando sempre no colo de alguém, colocando isso como dívida e pintando o outro, né? É sempre o outro, nunca nós mesmos. Sempre pintando o outro como o errado, como o vilão, como aquele que deve ser combatido. Muitas vezes, né, dependendo das nossas crenças, existe uma tendência a olhar para o outro como uma encarnação do mal, né? Eu falo isso porque ao longo de muitos anos, né, afinal de contas eu já tenho 39 anos, eu já me deparei com inúmeras pessoas assim, e muitas vezes eu fui essa pessoa, quando eu era mais jovem, que não assumindo as minhas próprias responsabilidades, eu me eximia delas, transformava em culpa e jogava no colo de alguém. Qual é o grande problema nisso? É um problema semelhante a gente ficar procurando narcisismo em tudo, mesmo onde não tem. É um problema semelhante a ficar tendo uma leitura quase paranoica da realidade objetiva das coisas e ficar vendo comportamentos abusivos onde não tem, abusos emocionais onde não tem, ou qualquer coisa do tipo. A gente precisa começar a observar padrões de comportamento que a gente repete, mas não é olhando para fora. Muitas vezes a gente precisa voltar a olhar para dentro, para ver que tipo de relação que a gente está tendo com o mundo e com as pessoas. O que a gente está esperando das pessoas? Quais são as expectativas que nós estamos colocando em relação a essas pessoas? Se essas expectativas são reais ou irreais, possíveis ou impossíveis. Por que eu falo nisso? Porque não é saudável. Não é saudável de forma alguma a gente entrar numa mentalidade de que
o outro me deve alguma coisa, de que o mundo me deve alguma coisa, que eu preciso receber o que eu julgo merecer. Isso sempre, necessariamente, vai ser fórmula certa para, no mínimo, decepções. Para não dizer outras coisas, né, que podem dar muito errado, como relações acabadas, amizades, enfim, qualquer tipo de relação que possa se fragmentar ou se destruir por conta dessa comunicação ineficaz e disfuncional entre as pessoas. É claro que a gente deve ter um mínimo de expectativa de reciprocidade nas relações, mas não devemos confundir reciprocidade com o outro fazer o que eu considero ideal. Porque muitas vezes o que eu, indivíduo, considero ideal, eu mesmo não sou capaz de fazer. A nossa régua de medida deve ser o quê? Se eu sou capaz de fazer tal coisa pelo outro, essa é a minha medida. E não nada além daquilo que eu sou capaz de fazer. E mesmo assim, sem esperar que o outro faça a mesma coisa. Porque nós temos, todos nós, pontos de partida diferentes. Percepções diferentes. Visões de vida, de mundo, de sociedade diferentes. Tá tudo bem. O outro não pode e não deve ser o espelho de mim. Eu não posso esperar que o outro espelhe aquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho ideal. Porque senão, quando eu ajo segundo essa lógica, eu espero que todos aqueles que me rodeiam estejam de acordo com os meus critérios, com as minhas diretrizes. Isso não enriquece relações humanas. Isso empobrece. Porque aí fica muito fácil. Se uma pessoa fez uma coisa que me desagrada, essa pessoa não serve mais. Aí existe um processo pelo qual todos nós já passamos e todos nós em algum momento já fizemos de vilanização. Já fomos vilanizados e já vilanizamos o outro também. Isso não é saudável. Isso deve ser superado à medida que nós crescemos e amadurecemos. Porque todos nós temos o bem e o mal dentro de nós, isso é fato. E justamente por isso a gente precisa cultivar constantemente a consciência de que a luz e a sombra estão ao mesmo tempo acontecendo dentro de nós e não fora da gente, mas também fora da gente. Só que quando eu me decepciono com alguém, isso fala mais, muito mais, sobre mim do que sobre a pessoa que me decepcionou. Fala sobre as expectativas que eu criei, não sobre o que o outro é realmente capaz de me oferecer. É claro que eu estou simplificando isso aqui, eu não tô colocando aqui pessoas que prometem e não cumprem, porque afinal de contas, o ser humano é algo complexo, né? Todos nós temos contradições, falhas, mentiras, e tudo isso faz parte do aspecto falho da natureza humana. O que nós não podemos é achar que todos têm defeito, menos nós. Porque isso é um pensamento narcísico estimulado pela maneira como as redes sociais conduzem discussões que deveriam ser muito mais restritas e sérias. Como eu já falei num vídeo anterior do YouTube, que não foi publicado no Instagram, nem tudo é narcisismo. Nem tudo é abusivo. Nem tudo é tóxico. E às vezes, quando a gente está vendo toxicidade no outro, a gente está projetando algo que a gente recusa ver dentro de nós.
E essa é a parte mais difícil. Perceber que nós temos as nossas coisas a resolver antes de achar que o outro tem que resolver primeiro. É isso, gente. Até o próximo vídeo.